Bem, galera, eu sou a professora Nuri Carelli e com esse vídeo nós vamos finalizar o estudo sobre integral de superfície de um campo vetorial. Nós temos estudado já o teorema de Green e de Gauss e hoje vamos estudar o teorema de Stokes. Vimos que o objetivo do teorema de Green é calcular a integral de linha sobre um campo vetorial que é dada na forma integral sobre uma curva fechada C, f do campo vetorial escalar o campo formado pela derivada do vetor posição sobre uma curva fechada no plano. E nesse caso, o campo vetorial é dado por duas funções escalares, o m de x que multiplica o i e o n de x que multiplica o j. E a integral ao longo da curva de C, f do campo vetorial f escalar de R pode ser escrita como a integral ao longo da curva de m de x mais n de y. Ou, de acordo com o teorema de Green, ela pode ser escrita na forma de integral dupla sob o domínio delimitado pela curva, e o integrando é a derivada parcial de n em relação a x menos a derivada parcial de m em relação a y, e daí a integrada em relação a x e a y. Já o teorema de Gauss, que também é conhecido como o teorema da divergência, tem como objetivo calcular a integral de superfície no campo vetorial. Isto é, a integral de superfície sobre um campo vetorial, que é o fluxo, que em condições normais é calculada como a integral dupla sobre a superfície do produto escalar do campo vetorial com o vetor normal e o elemento de área. Pelo teorema de Gauss, ele pode ser obtido como sendo integral tripla sobre o sólido, cuja a projeção contra o plano é a superfície S, e o integrando é a divergência do campo vetorial F, e o elemento de integração é o elemento de volume. Agora, finalmente, então, nós vamos falar do teorema de Stokes, que tem como objetivo calcular a integral de linha ao longo de uma curva fechada do campo vetorial escalar a derivada do vetor posição sobre uma superfície orientável, suave ou suave por partes e delimitada por uma curva fechada. E o teorema de Stokes, então, vai dar da seguinte maneira. A integral de linha da função produto escalar do campo vetorial com o vetor derivada do vetor posição vai ser a integral dupla do rotacional de f vezes escalar o vetor derivada de r em relação a x, derivada de r em relação a y, e a integrada em relação a x e a y. Agora, observem que aqui nós usamos a palavra superfície orientável. Então, antes de prosseguir com o teorema de Green, ou melhor, com o teorema de Stokes, nós vamos falar sobre uma superfície orientável sem entrar numa discussão teórica. Bom, uma superfície ela tem a seguinte característica. Em cada ponto P pertencente à superfície, há sempre dois vetores unitários e normais. Um que aponta para um lado da superfície, se ela tiver dois lados, e outro para o outro. E, no caso que a superfície não tenha dois lados, nós veremos na sequência como funciona. Então, vamos dizer que uma superfície orientável, se for possível escolher um desses vetores num ponto qualquer, deslocá-lo continuamente sobre uma curva da superfície e voltar ao mesmo ponto sem que o vetor mude de sentido. Uma superfície orientável é uma superfície bilateral, isto é, ela possui dois lados, o lado de dentro e o lado de fora, o lado de cima e o lado de baixo, etc. Por exemplo, as esferas, os cilindros, os planos. Então, a esfera tem o lado externo e o lado interno, o cilindro tem o lado de dentro e o lado de fora, o plano tem o lado de cima e o lado de baixo. Observe, então, esse cilindro é uma figura orientável, porque se nós consideramos aqui o ponto P e tomarmos um vetor normal à superfície e fizermos esse vetor se deslocar sobre esta curva, observe que ele vai se deslocar e voltar ao mesmo ponto, sem modificar o sentido, isto é, ele estará sempre apontando para fora.
Por outro lado, se tomarmos o vetor, esse vetor que está apontando para dentro da superfície, que é o vetor colorido, e deslocarmos sobre a curva elíptica, quando chega nesse ponto ele vira para cima, aqui ele vira para o lado esquerdo, mas sempre apontando para dentro da superfície, até voltar ao mesmo local, sem mudar o sentido. Do mesmo modo, se tomarmos esse vetor que está sobre a circunferência em azul, fizermos deslocar ao longo da circunferência, ele volta ao mesmo ponto, sempre apontando para fora. Assim, as superfícies que possuem essa característica, elas são denominadas orientáveis. Aqui nós temos uma superfície que é orientável por partes. Observe que essa superfície ela tem arestas, então cada aresta, esse conjunto de arestas vai dividir a superfície em 4 partes. Em cada parte, se colocarmos um vetor normal à superfície e fizermos o vetor deslocar sobre a superfície até voltar ao mesmo ponto, se o vetor estiver apontando para cima, ele sempre apontará para cima, e se estiver apontando para baixo, sempre apontará para baixo. Há outras informações sobre a superfície orientável por partes que você pode ver em qualquer livro de cálculo. Superfícies não orientáveis. Uma superfície não é orientável se ela possui apenas um lado. Elas são unilaterais. Por exemplo, a faixa de Möbius. A faixa de Möbius é obtida pela seguinte parametrização. É x igual a 3 menos u vezes o seno de t sobre 2 vezes o seno de t. O y vai ser 3 menos u seno de t sobre 2 cosseno de t. E o z será u vezes cosseno de t. Com essa parametrização no software WinPlot, você pode conseguir esse desenho que é a faixa de Möbius. A faixa de Möbius ela possui um lado só e nós vamos ver porque isso é observado. Então, a faixa de Möbius ela teve destaque na obra do artista gráfico holandês Maurits Cornelius Escher, que construiu uma faixa de Möbius com formigas caminhando sobre ela. Essa figura você pode ver nesse endereço que está aqui da internet que está aqui digitado, e ela tem a seguinte informação. Então observem que a formiga está caminhando sobre a faixa de Möbius, e se a gente puser um vetor nas costas dessa formiga, ela vai caminhando ao longo da curva. Quando ela chega nesse ponto, ela está para o lado atrás da curva, embaixo aqui, o vetor estará apontando para baixo. Daí ela volta, está nesse ponto, vai caminhando, e quando retorna a esse ponto, o vetor, ao invés de apontar para cima, estará apontando para baixo. Ou seja, o vetor mudou de direção. Agora ela continua andando, e vem agora por esse lado, e só na segunda vez que ela passa pelo ponto é que o vetor volta a apontar para cima. Por isso, essa figura ela não é orientável. Nós vamos ver agora essa mesma figura com as formigas andando, e nós podemos ver como realmente o que foi descrito ocorre. Temos aqui então a faixa de Möbius, construída por Escher, com as formigas caminhando sobre ela. Vamos tomar como referência esta formiga aqui, com o vetor nas costas apontando para cima. Ela vai caminhando e vamos ver o que acontece quando aqui está ela, quando ela passa pelo mesmo ponto. Aqui vem. Aqui. Chegou no ponto, o vetor está apontando para baixo. Vamos continuar aqui acompanhando a formiga, caminhando sobre o espaço. Ali vem ela. Agora ela está nesse ponto. Aqui está. Quando ela voltou pela segunda vez, é que o vetor está apontando para cima novamente. Por essa razão é que nós dizemos que a faixa de Möbius é uma figura não orientável. Outra figura não orientável é a garrafa de Klein. É uma figura cujo domínio tem 4 coordenadas, ou seja, da dimensão 4, e ela é desenhada na terceira dimensão. A expressão matemática é essa que aqui está, onde o R maior digamos, eu vou mostrar na sequência aqui como que se constrói. Então nós pegamos uma garrafa, cortamos o fundo, fazemos um furo no corpo da garrafa,
passamos o pescoço da garrafa por dentro do furo, como mostra nessa figura, e depois abre e cola em torno do fundo, e ela fica com essa formação. Então, o R maiúsculo é o R do fundo da garrafa e o R minúsculo é o R do pescoço. Aqui nós temos, então, essa construção pode ser vista de forma animada neste endereço, de onde foi retirada essas figuras para mostrar a sua construção. Quem propôs esta garrafa foi Felix Klein, que é esse matemático. E aqui, por que a garrafa tem um lado só? Se você jogar água nesse local, a água corre por aqui e quando deveria ficar dentro do pescoço, por causa que ela está entrando desse lado. Mas quando chegar novamente nesse ponto, ela estará do outro lado, que não é nem o lado de dentro nem o lado de fora. Do mesmo modo, se a gente puser um vetor sobre esse ponto e fizer ele deslocar sobre uma curva, ele vai se deslocar aqui. Quando ele chega nesse ponto e volta do outro lado, ele está com o sentido ao contrário. Por isso, é uma garrafa ou é uma figura não orientável. Essas figuras foram obtidas na internet, neste endereço, onde você pode consultar também. Bom, a garrafa de Klein, como já foi dito, ela tem só um lado, ela não tem exterior nem interior e é uma figura não orientável. A animação você pode ver nesse endereço, onde você verá que a garrafa de Klein, ela também pode ser construída costurando ao longo das suas fronteiras duas faixas de Möbius. Dividindo a garrafa de Klein pela metade, você obtém duas faixas de Möbius. Bom, agora podemos falar do teorema de Stokes. Seja S uma superfície orientável, suave por partes e delimitada por uma curva fechada C. Então, seja F um campo vetorial contínuo com derivadas parciais de primeira ordem contínuas, então a integral de linha sobre a curva C, que delimita a superfície S, será dada por a integral de linha do campo vetorial escalar, o vetor derivada do vetor posição, será a integral dupla sobre a superfície, que é a projeção da superfície contra o plano, e o integrando será o rotacional de F vezes o elemento de área. Ou escrito o elemento de área na sua forma normal, que é a derivada de R em relação a U, vetorial derivada de R em relação a V de U de V, nós ficamos com o teorema de Stokes, dado por esta forma que aqui está. Bem, então vamos ver um exemplo. Dada a superfície Z igual a 9 menos x² menos y ao quadrado, encontre a integral de linha f formada pelo produto escalar do campo vetorial e a derivada do vetor posição no sentido anti-horário sobre a curva x² mais y² igual a 9, que é a projeção da superfície contra o plano xy, e vamos calcular na superfície no lado z maior ou igual a zero. E o campo vetorial, então, será f de xyz, em que a função escalar que multiplica o i é o z, a que multiplica o j é o 2x e a que multiplica o k é o y. Depois, nós vamos primeiro calcular o teorema de Stokes usando a definição normal da integral de linha sobre uma curva. E depois nós vamos refazer o mesmo cálculo usando o teorema de Stokes para você verificar o quanto ele diminui o trabalho. A solução do problema pela definição da integral de linha, então, consiste em fazer a parametrização do vetor posição, determinar sua derivada, parametrizar o campo vetorial pelo vetor posição, determinar o produto escalar e depois a integral. Iniciamos então com a parametrização da curva x² mais y² igual a 9, que é a projeção do paraboloide contra o plano xy. É o limite da projeção do paraboloide contra o plano xy.
Então, o R' dt será 3 cosseno de t para o x, 3 seno de t para o y e 0 para o t, isso em coordenadas polares para a circunferência. A derivada em relação a t será menos 3 seno de t para a derivada em relação a x e 3 cosseno de t em relação ao y e 0 em relação a z, com o t variando de 0 a 2π. Agora parametrizamos o campo vetorial, que é dado por z vezes o i, 2xj, yk. Então será 0i, porque o z é 0, 2 vezes 3 cosseno de t e 3 seno de t, que podemos agora calcular então o produto escalar do campo vetorial parametrizado pelo vetor posição e a derivada. Então, será 0 na primeira coordenada, 6 cosseno de t na segunda, 3 seno de t na terceira, e o vetor derivada é menos 3 seno de t e 3 cosseno de t e 0. O produto escalar, então, será 0 vezes o menos 3, que vai dar 0, 6 vezes o 3 vai dar 18 cosseno de t ao quadrado, e o 3 vezes o 0, então fica 0 também. E o resultado final é 18 cosseno ao quadrado de t. Agora, calculando a integral por meio da fórmula que é exposta, então teremos o seguinte. A integral de 0 até 2π de 18 cosseno de t ao quadrado dt. Temos que trocar o cosseno ao quadrado de t por uma identidade trigonométrica para poder fazer a integração. Assim fica 18 vezes 1 mais cosseno 2t sobre 2. Simplificando o 18, vamos obter a integral de 0 a 2π de 9 mais 9 cosseno 2t dt. Integrando cada termo em relação a t, obtemos 9t, que é a primitiva do 9, em relação a t, e 9 vezes seno 2t sobre 2, que é a primitiva do cosseno 2t, e o t variando de 0 a 2π. Então, não é preciso muito esforço para verificar que o valor dessa integral é 18π. Agora vamos determinar a integral utilizando o teorema de Stokes. E para isso nós vamos deixar a parametrização em x e y. Então, nós vamos encontrar a derivada dA em relação a x, a derivada dA em relação a y, em função do x e y. Assim, o vetor posição será r de x e y, com o x multiplicando o y multiplicando o j, e o z é 9 menos x quadrado menos y quadrado vezes o k, com o x e y pertencente ao r, o par x e y pertencente ao R2. Assim, a derivada de r em relação a x será i, porque tem x, e nos outros termos só tem x aqui no z, então menos 2x vezes o k, 0 para o j. A derivada em relação ao y será 0 para o i, 1 para o j e menos 2k no z. Agora, o produto vetorial dessas duas derivadas vai dar 2x mais 2y mais k, que no caso então fica o produto vetorial que nós vamos utilizar para o elemento de área. Determinamos o rotacional da função vetorial f de x, y, z. Para determinar o rotacional, nós temos então que determinar as funções escalares 1, 2 e 3, determinar as derivadas de cada uma delas e colocar nessa fórmula. Então, o rotacional de f será a derivada de f3 em relação a y, que é 1, menos a derivada de f2 em relação a z, que é 0, vezes o vetor i. Agora, a derivada de f1 em relação a z, que vai ser 1, menos a derivada de f3 em relação a x, que é 0, vezes o j, mais a derivada de f2 em relação a x, que é 2, menos a derivada de f1 em relação a y, que é 0. Então, o vetor rotacional desse campo vetorial, ele é dado por 1, 1 e 2. Como o cálculo da integral é no sentido anti-horário, nós vamos usar o produto vetorial dr de x, dr de y, que é o vetor que aponta no sentido positivo, ou seja, para o norte, e não esse que aponta para o sul. Aí, então, substituindo na fórmula do teorema de Stokes,
a integral do campo vetorial escalar derivada do vetor posição ao longo da circunferência x² mais y² igual a 9, será a integral da superfície, integral dupla da superfície do rotacional de f escalar, o produto vetorial dr de x, dr de y, dx, dy. Aí então teremos a integral dupla sobre a superfície do rotacional, que é o vetor 1 e 2, o produto vetorial dr de x, dr de y, que é 2x, 2y e 1, e vamos obter então a integral dupla sobre a superfície S de 1 vezes o 2x mais 1 vezes o 2y mais 2 vezes 1 dx dy. Assim, essa integral, quando parametrizada por coordenadas polares, ela terá o θ variando de 0 a 2π, porque é a circunferência, o raio variando de 0 até 3, porque é o disco de raio 3, o 2x será trocado por 2ρ cosseno de θ, o 2y por 2ρ seno de θ, e o dx dy será trocado por ρ de θ. Agora vamos multiplicar cada termo pelo ρ, então obteremos 2ρ² vezes o cosseno de θ, mais 2ρ² vezes o seno de θ, e mais 2ρ de θ. Integramos em relação a ρ, então teremos a integral de 0 a 2π, de 2ρ na terceira sobre 2 cosseno de θ, mais 2ρ na terceira sobre 3 seno de θ, e 2ρ² sobre 2, com o ρ variando de 0 até 3. Aqui teremos então ρ na terceira dá 27, dividido por 3 vezes 2 dá 18 cosseno ao quadrado. A mesma coisa ocorre aqui, fica 18 cosseno. A mesma coisa ocorre nesse termo, fica 18 seno. E aqui vamos ter 9, para integrar em relação a θ. A integração em relação a θ, nós vamos primeiro pôr o 9 em evidência, então fica a integral de 0 até 2π, de 2 cosseno de θ, 2 seno de θ e 1 de θ. Agora teremos 9, a primitiva do cosseno é seno, então fica 2 seno de θ, a primitiva do seno é 2 cosseno negativo, fica 2 cosseno de θ, e a primitiva do 1 em relação a θ é θ, com o θ variando de 0 até 2π. Aí, então, encontrando o resultado, nós vamos ter 18, porque aqui vai dar 0, nesse termo, como tanto para 2π como para 0, o seno é 0, e nesse caso nós vamos ter cosseno 2π, que é 1, menos o seno 2π, vai dar 0, então sobra apenas o θ vezes 2π e vezes o 9, que está 18, que é o mesmo valor que nós encontramos quando fizemos o cálculo da definição da integral de linha ao longo da curva C do campo vetorial escalar a derivada do vetor posição. Com isso, nós finalizamos então o vídeo sobre as integrais de superfície, expondo os 3 teoremas que são muito importantes nas áreas da engenharia e da física, que são os teoremas de Green, Gauss, que também é conhecido como o teorema de divergência, e de Stokes. Esperamos que vocês tenham aproveitado esta explanação para tirar suas dúvidas e melhorar os seus trabalhos. Muito obrigado.